Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 25 de novembro de 2023. E nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Se os meus gatos permitirem, na medida em que eles estão tocando o rebu aqui em casa. Então, se vocês ouvirem uns barulhos estranhos aí, são eles, tá? Então, e começamos o nosso vídeo com a leitura do texto que é a criação. A criação é a soma de todos os pensamentos de Deus, é em número infinito, onipresentes e ilimitados. Só o amor cria, e só cria como ele mesmo. Nunca houve um tempo em que o que ele criou não existisse. E tampouco haverá um tempo em que algo que ele tenha criado possa sofrer qualquer perda. Os pensamentos de Deus são para todo o sempre exatamente como sempre foram, e como são imutáveis através do tempo e após o fim dos tempos. Aos pensamentos de Deus é dado todo o poder do seu próprio Criador, pois ele quer acrescentar ao amor pela sua extensão. Assim, o seu Filho compartilha da criação e tem que compartilhar, portanto, do poder de criar. O que a vontade de Deus determina que seja para sempre uno, ainda será uno quando o tempo tiver chegado ao fim, e não será mudado ao longo do tempo, permanecendo como era antes que tivesse início a ideia do tempo. A criação é o oposto de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. A criação é o Filho Santo de Deus, pois na criação a sua vontade se completa em todos os aspectos, fazendo com que cada uma das partes seja contida no todo. Né? A natureza holográfica da mente de Deus. A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre mantida em sua vontade santa, além de toda a possibilidade de dano, de separação, de imperfeição e de qualquer mancha em sua pureza, em sua inocência. Nós somos a criação, nós, os filhos de Deus. Parecemos ser separados e inconscientes da nossa eterna unidade com Ele. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há certeza, pois o amor permanece com todos os seus pensamentos e a sua segurança pertence a eles. A memória de Deus, perdão, só um minuto. A memória de Deus está em nossas mentes santas, que conhecem a sua unicidade e a sua unidade com o seu Criador. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte, apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra, apenas para sermos restituídos à sanidade e para sermos apenas como Deus nos criou. O nosso Pai nos chama, ouvimos a sua voz e perdoamos a criação em nome do seu Criador, que é a santidade em si mesma e cuja santidade a própria criação compartilha, cuja santidade ainda faz parte de nós. Ok? Muito bem. Passamos para a lição do dia. Estamos na lição 329. Amanhã nós terminamos essa sessão, né? O que é a criação. Não sei se vocês estão com essa sensação, mas eu tô com a sensação de que o tempo está passando muito rápido, né? De que nós estamos acelerados. E parece que é realmente isso, né? Então, hoje na lição 329, nós declaramos: eu já escolhi aquilo que é a tua vontade, né? Que lição linda, né? Eu já escolhi aquilo que é a tua vontade. Pai, eu pensei ter me desviado da tua vontade,
tê-la desafiado e quebrado as suas leis, interpondo uma segunda vontade mais poderosa do que a tua, né? Que seria a vontade do ego, né? No entanto, o que sou na verdade é apenas a tua vontade, que se estendeu e que se estende. Isso sou eu, e isso jamais mudará. Como tu és um, assim também eu sou um contigo. E isso escolhi na minha criação, quando a minha vontade veio a ser para sempre una com a tua. Essa escolha foi feita por toda a eternidade. Não pode mudar nem estar em oposição a si mesma. Pai, a minha vontade é a tua. E estou a salvo, imperturbado e sereno em alegria sem fim, porque é tua vontade, que assim seja. Hoje aceitaremos a nossa união um com o outro e com a nossa fonte. Não temos nenhuma vontade à parte da sua, da vontade de Deus. E somos todos um, porque a sua vontade é compartilhada por todos nós, a filiação una. Através dela, reconhecemos que somos um. Através dela, enfim, achamos o nosso caminho para Deus, né? Então, eu já escolhi aquilo que é a tua vontade. Então, esse exercício da prática dessa lição é um exercício que ao longo desses anos que nós estamos juntos, né? Esse é o nosso, estamos fazendo agora 3 anos, agora no final do ano que temos tido vídeos diários. Então, esse é o nosso exercício diário que nós precisamos fazer através da oração, né? Por isso que eu digo para vocês que se vocês forem lá no meu site, o www.alquimiadosmilagres.com.br, né? Vocês vão encontrar uma aba chamada Minhas Orações. E ali naquela aba vocês vão achar uma série de orações que eu já usei muito na minha vida e que sempre que eu preciso eu uso novamente, né? E nós precisamos diariamente, na minha opinião, entregar as nossas vidas e as nossas vontades nas mãos do Divino Espírito Santo, nas mãos de Deus, né? Então, dizer essa frase, eu já escolhi aquilo que é a tua vontade, é maravilhoso, né? Hoje de manhã, eu fui para minha aula de hidroginástica, né? E eu passei por uma situação que me abalou um pouco, né? Num determinado relacionamento que eu tenho. E essa situação me abalou um pouco. E aí, logo depois, eu fui abrir o Instagram para fazer os posts da lição do dia, né? E aí eu vi, eu já escolhi aquilo que é a tua vontade. E foi como se um chuveiro, assim, sabe, de luz da consciência crística, da luz dourada do nosso mestre, tivesse caído sobre a minha cabeça, né? Porque estava tão claro para mim que eu já tinha escolhido naquele relacionamento o que é a vontade de Deus. E me deu um alívio tão grande, sabe? Aquele mal-estar não tinha sido nada grave, mas foi um mal-estar, né? Então me deu um alívio tão grande, tão grande, tão grande, sabe? Eu me senti assim tão falei assim, cara, Deus realmente é maravilhoso, né? Aquela coisa de você sentir a presença de Deus na sua vida na hora em que você realmente está precisando, né? E queria orientar vocês com a prática dessa lição com a criança interior, né? E eventualmente pode estar acontecendo uma situação na sua vida, e eu sei que alguns de vocês estão passando por essas situações aqui, porque já me contaram, né? Já me mandaram mensagem no WhatsApp, já me mandaram direct no Instagram. Então tem uma coisa na vida de vocês que vocês querem muito, que vocês têm certeza de que sem aquilo a vida de vocês não será feliz, né? O engraçado é que a gente já viveu até anteontem sem aquela coisa, né? E aí ontem começamos a desejar aquela coisa, aquela pessoa, aquela casa, aquela bolsa, aquele colar, aquela viagem, e aí se aquilo não acontece a gente surta, né? Por quê?
Isso é a nossa criança ferida. É a nossa criança ferida que está querendo fazer uma substituição do amor de Deus por essa determinada coisa, pessoa, situação que tem que acontecer para que nós fiquemos bem. Tá? Então, isso é a nossa criança ferida. Essa é a voz do nosso ego. Tá bom? Dizendo que se aquilo não acontecer, a vida não presta. Não tem mais sentido, não tem mais razão para eu viver, né? Então, hoje, você vai treinar, ter um diálogo com a sua criança interior, nós já vamos nos aprofundar nesse assunto, ter um diálogo com a sua criança interior exatamente a respeito desse ponto, né? E fazer uma oração de entrega mesmo. Pai, que seja feita a tua vontade nessa situação, com relação a essa coisa, com relação a essa pessoa, com relação a essa coisa que eu quero muito ter, né? Porque às vezes, gente, aquilo é muito bom pra gente, aquilo vem pras nossas vidas, mas às vezes aquilo não é o melhor e nós não estamos vendo o quadro todo, né? A gente não tá vendo o quadro todo, né? É um exemplo que eu sempre dou para vocês, que é muito simples, é você imaginar que você tá desesperado para não se atrasar para pegar um voo, né? E aí o que você quer? Você quer chegar a tempo para não perder aquele voo. Mas você não sabe se aquele avião vai decolar e não vai conseguir completar a viagem dele. Você não sabe, né? A mesma coisa com os nossos relacionamentos, né? Que eu brinco com vocês aqui com aquela palavra que é o tal do livramento, né? A gente não sabe se aquela pessoa não ficar com a gente, ou não querer continuar com a gente, terminar a relação, e aí na hora você se sente rejeitado, você se sente abandonado, você se sente humilhado, você quer se vingar. E na verdade aquilo ali foi um livramento para a sua vida, né? Então a gente não sabe. Então essa lição é muito poderosa, porque ela diz assim pra gente: eu já escolhi aquilo que é a tua vontade. Então que seja feita a tua vontade, a vossa vontade, não a minha, na minha vida. E todos os dias a gente vai ter que praticar isso. E aí você vai ter que ter um diálogo com a sua criança birrenta, né? Porque a sua criança interior ferida, como ela entra nós encarnamos, né? Já num sentimento de desconexão que nos traz a sensação de escassez, de que tudo aquilo de que nós precisamos está do lado de fora de nós e não nos está sendo dado. Então, a criança, ela começa a tentar substituir a sensação de que está conectada com o pai com as coisas do lado de fora, né? E isso vai se configurar de determinadas maneiras em função do tipo de criação que a gente tiver. Então, se a gente encarnou numa família onde todo mundo come para apaziguar o vazio interior, então a gente vai aprender a comer para apaziguar o nosso vazio interior. Se a gente encarnou numa família na qual todo mundo compra compulsivamente para apaziguar o vazio interior, então eu vou precisar comprar compulsivamente. Se eu encarnei numa família onde o meu pai bebe para apaziguar o vazio interior e a minha mãe tenta controlá-lo, cuidar da vida dele, ajudá-lo, consertá-lo, transformá-lo, modificá-lo para apaziguar o vazio interior dela, porque ela está completamente sem conexão com o Criador, então eu vou aprender a fazer igualzinho. Ou eu vou beber, ou eu vou arrumar um marido beberrão. Ou viciado em qualquer outra coisa, né? Então, gente, a prática dessa lição, ela implica um exercício de rendição. E eu já falei sobre isso com vocês aqui nos vídeos. A rendição é uma das lições mais importantes no currículo de um curso em milagres, no currículo do Espírito Santo, tá? Então nós vamos ter que aprender a nos rendermos a um poder maior do que nós, tá?
Um poder que é maior do que nós. Um poder que sabe mais do que nós, tá? E quando eu falo esse nós, eu tô basicamente referindo a nós enquanto egos, corpos, personalidades. Nós nas nossas mentes egóicas, tá? O que me leva ao texto que eu quero ler hoje sobre a criança interior, mas eu tenho que primeiro, antes que eu me esqueça, ler o A Year of Miracles da Marianne Williamson, tá? Então estamos no livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias de Marianne Williamson. Estamos no texto do dia 329, que diz: o perdão me liberta para viver um tipo diferente de vida. Eu vou ler essa primeira frase e eu vou pedir a vocês que anotem na agendinha, né? No dia 25 de novembro de 2023. Eu peço que vocês anotem, né? E guardem as agendinhas de vocês para nos próximos anos vocês se reportarem a elas, tá? Revisitarem suas agendinhas. O único jeito de me libertar do meu passado é se eu estiver disposto a libertar os outros do passado deles. Vamos decompor esta frase, vamos mastigar esta frase. O único jeito de eu me libertar do meu passado é se eu estiver disposto a libertar os outros do passado deles. Lembrando que o anjo de novembro com o qual nós estamos avidamente trabalhando é o anjo da disposição. Então, hoje nós estamos dispostos a deixar o nosso passado para trás. Hoje nós estamos dispostos a deixar o passado dos outros para trás, tá? Então, vamos supor que eu tive uma infância de muito abuso emocional e de muita negligência emocional, né? Mas eu quero hoje construir um futuro diferente para mim. Então eu quero hoje construir um futuro que esteja baseado no meu momento presente, naquilo que eu estou aprendendo e sabendo agora, e não mais no meu passado. Não mais naquela infância de rejeição, de abandono emocional, de negligência emocional, de humilhações, de traições, de injustiças. Eu não quero mais construir um futuro com base nessas coisas. Eu quero construir um futuro com base na conexão que eu experimento hoje com o meu Criador, que é forte, que é poderosa, é potente, é segura, é real. Eu entro na minha meditação e eu experimento um profundo contato com Deus. Não é isso que vocês estão experimentando? É isso, não é? Então, só tem um jeito. Para eu me libertar do meu passado, eu vou ter que libertar aquelas pessoas que foram os meus algozes, entre aspas, no meu passado. Tô correta? Faz sentido isso para vocês? Então vamos dar um exemplo concreto, tá? Vamos imaginar que as pessoas que cuidaram de mim no meu passado, meu pai, a minha mãe, abençoados sejam onde estiverem, vamos supor que egoicamente, eles tivessem que ter me dado 10 mil para eu não ter passado por tanto abandono, por tanta rejeição, por tanta negligência emocional. Devido às falhas deles, devido ao fato de eles estarem ali amarrados, programados pelo sistema de pensamento do ego, eles só conseguiram me dar 4.500. Então, eles, egoicamente, eles estão me devendo 5.500, tá bom? E eu quero construir um futuro para mim no qual eu possa partir de 10 mil, né? Então já que vai ser impossível, eu só recebi 4.500, como é que eu vou partir de 10 mil? Eu preciso partir da premissa de que Deus
vai me compensar por esses 5.500 e por muito mais. E que, na verdade, o amor de Deus é o único amor real que existe. E que, sendo assim, ele é o único amor do qual eu preciso. Então eu vou ter que olhar para o meu passado, olhar para o meu pai, olhar para minha mãe e falar assim: vocês não me devem mais nada. Eu libero vocês da dívida que eu acreditava que vocês tinham comigo. Em nome do Divino Espírito Santo, muito obrigada, amém. É isso que eu tenho que fazer. Porque senão eu não consigo me libertar do meu passado. Eu vou ser sempre aquela identidade egóica faltante que só tem os 4.500. E eu vou estar o tempo inteiro olhando para trás e falando, mas espera aí, cadê os 5.500? Eu não pedi para nascer. Vocês tinham que ter me dado os 5.500? Agora eu vou cobrar os 5.500 do meu marido, do meu noivo, do meu namorado. Vou cobrar do porteiro. Vou cobrar do açougueiro. Eu vou cobrar dos meus colegas de trabalho, do meu chefe. Eu vou cobrar dos meus filhos. Eita! Não pode. Não pode. Eu vou cobrar do meu gato, do meu cachorro, do meu vizinho. Eu vou cobrar dos meus amigos. Não, 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 não. Essa identidade faltante é o ego. Essa identidade faltante, ela é ilusória. Então, o meu acerto agora é com Deus. Há 3 anos atrás, quando vocês não conheciam esse ensinamento, ou há 2 anos, ou há 1 ano, sei lá quanto tempo o curso chegou na vida de vocês, estou falando aqui 3 anos, porque efetivamente... Desde 2021, muitos de vocês estão me acompanhando aqui diariamente, né? Desde do início de janeiro, né? Mas você não pode mais dizer isso. Você já sabe que essa identidade faltante, ilusória, é o ego. É pro ego, corpo, personalidade que tudo falta. Você não é seu ego, corpo, personalidade, você não é um corpo. Você ainda permanece como Deus te criou, tá? Então eu quero que você pense nisso hoje. Que o meu foco possa ser modificado no dia de hoje. De ficar olhando, né, para aquilo que os outros fizeram para me ferir, para aquilo que os outros fizeram para me amar. E de ficar olhando para aquilo que os outros não me deram, para olhar para tudo aquilo que eu não dei a eles, né? Às vezes, gente, as outras pessoas também não dão as coisas pra gente. Não quando a gente é pequeno, né? Mas quando a gente é adulto, né? Às vezes as pessoas também não dão as coisas pra gente porque elas não se sentem inspiradas. Nós não inspiramos a generosidade delas. Por que que não inspiramos? Porque somos egoístas. Então, se você precisar de um motivo para aprender a ser generoso na sua vida, que seja um egoísmo espiritual. Porque você sabe que quanto mais generoso você for, mais essas dádivas que você der ao outro vão ser revertidas em dádivas para você. No início, isso vai ser meio esquisito, você vai fazer meio por obrigação. Depois, isso vai virar a sua segunda natureza. Você quer ajudar, você quer cuidar, você quer compartilhar. Você quer ver o próximo alcançar uma vibração mais elevada, uma expansão de consciência, né? E eu já vou ampliar um pouquinho o comentário dessa ideia. Eu estendo as minhas percepções além dos erros do corpo para a inocência do espírito. E além da escuridão do mundo para a luz dentro dos nossos corações. Eu escolho perdoar para que eu possa me sentir perdoada. O perdão, então,
vai me liberar para viver um diferente tipo de vida. Querido Deus, por favor, remova as escamas que poderiam cegar os meus olhos para a luz que está totalmente à minha volta. Me ajude a ver a inocência em todos e em cada um, e o amor em cada coração. Me ajude a não mais habitar na escuridão, mas em vez disso, me banhar na sua eterna luz. Amém. A verdadeira dádiva que eu posso dar ao outro e a mim mesmo, dentro dos ensinamentos de Um Curso em Milagres, é o perdão. E o perdão é meio que olhar para aquela situação e falar a frase que a minha professora falava. Tá tudo certo. Eu recebi os 4.500 que me cabiam. Meu coração não era grande o suficiente, não estava aberto o suficiente, puro o suficiente, suficientemente conectado com o sistema de pensamento do Espírito Santo, para que eu pudesse me abrir para receber os 10.000. É o livro Onde Estão as Moedas que acho que foi Larissa que mandou pra gente, que tá lá no canal no Telegram, tá? Foi a Larissa, que baixou todos os PDFs e botou lá pra gente. Então, por que eu não recebi mais? Porque eu não pude. Por que os meus pais não me deram mais? Porque eles não puderam. Como eles não puderam, eles não podiam, eles atraíram como eles não podiam dar, como os meus pais não podiam dar, eles atraíram uma filha, eu, que não podia receber. Entenderam? Para que aí a equação ficasse equilibrada. Entenderam? Como eu não podia receber, eu fui atraída por uma família que não podia dar. Claro que deram, óbvio. Incontáveis coisas, incontáveis benefícios. E os 5.500 que não me deram, também me deram. Sabem por quê? Eu vou dizer para vocês por que também me deram. Porque os 5.500 que eu não recebi representaram a falta que já estava dentro de mim antes de eu encarnar. Né? Então eu tô aqui com esse copinho de água, que vocês podem ver. Então tem um pouquinho menos de metade cheia e o resto tá vazio. Então esse copinho d'água era eu quando eu encarnei. Esse tantinho era o que eu podia receber. E esse tantinho era a minha falta intrínseca. Como assim falta intrínseca, Jaque? Era o estado... Era o meu estado vibracional antes de eu encarnar. Então eu precisava receber essa falta, isto é, não receber, porque essa falta foi o assunto que eu vim resolver nessa encarnação. Literalmente. Entenderam? Eu de ontem para hoje eu tive um sonho psicanalítico. E eu hoje de manhã, na hora que eu acordei com o seguinte pensamento. Eu juro pra vocês, isso que eu tô falando pra vocês é a pura verdade. Eu tive um sonho com um ex meu, que eu fui muito apaixonada, no final da minha adolescência. Apaixonada por ele. E eu, na hora em que eu acordei, a seguinte mensagem veio: eu vim para esta encarnação para aprender a me amar perante o outro, seja o outro quem quer que seja. Eu vim para aprender a me amar independentemente de se o outro vai me amar ou não vai me amar. Olha isso.
E se vocês me perguntarem assim, ah, você levou o quê? 5 minutos para elaborar essa frase? Não, a frase veio pronta. Eu acordei e na hora que eu tive consciência de que eu não estava mais no sonho, o sonho foi até bastante engraçado, não vou entrar em detalhes aqui com vocês. A frase veio pronta. E essa frase, ela explica 99,9% dos meus conflitos enquanto ser humano. Então, olha o que eu vim aprender. Olha o que eu vim aprender. Olha o que eu vim aprender. Eu vim aprender a me amar, independente de se o outro me ama ou não me ama. Independente de se o outro quer ficar ao meu lado ou se ele quer ir embora. Só tem um jeito de eu fazer isso. Já falei pra vocês. Só tem um jeito pra gente aprender a se amar. Que jeito é esse, Jaque? Me abrindo para receber o amor de Deus. Porque só o amor de Deus é real. Então, se você ainda não tiver assistido a live Os 5 Passos Gigantescos, por favor, assista. Só o amor de Deus é real. O único amor real que eu posso experimentar nessa existência de terceira dimensão, na Matrix, no metaverso, o único amor real é o amor que eu encontro quando eu estou em meditação e em comunhão com Deus. Quando eu estou em estado de bênção, em estado de graça. Que foi o estado no qual eu estava quando eu cheguei da Grécia, no Brasil. Eu estava em estado de graça. Eu estava em estado de bênção, porque eu fiquei 21 dias recebendo o amor do Criador. Através das meditações do Stargate. Vocês entendem isso? Então, se você ainda está buscando se sentir amado a partir da sua relação com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com seus amigos, com o seu chefe, com a sua mãe, com o seu pai, desista. Desista. Ah, então não é para eu me relacionar com ninguém, eu vou pro mosteiro e fico ou vou pra caverna e fico lá, vivendo lá o tempo inteiro, que era o que eu queria fazer, né? E Deus não deixou. Deus falou, não, minha filha, nessa encarnação, tu vai lá pro meio do Maracanã, tu vai aprender a lição, mas não vai ser na caverna não, porque na caverna é muito fácil. Você vai aprender a lição lá no dia do jogo do Fla-Flu, dentro do Maracanã, na confusão. Não, você vai ter relações maravilhosas com as pessoas. Você vai ter o seu amor. Você vai ter uma reconstrução da sua relação com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos. Você vai ter o seu amado, a sua amada. Você vai ter seus pets. Você vai ter os seus colegas de trabalho, que em boa medida também a gente ama, né? Nossa, quantos amigos maravilhosos eu deixei no meu antigo trabalho, né? E aí, como é que vai ser? Mas isso, tudo isso que é maravilhoso, são pálidas sombras perto do que você sente quando você encontra o amor de Deus dentro de você. Porque ao encontrar o amor de Deus dentro de você, não tem como você se manter na tríade ímpia de pecado, culpa e medo. Você está se vendo como Deus te vê. E aí, meu querido, minha querida, você vai sair todo descabelado na rua, todo mal vestido, todo com aquela camisa furada que você adora usar quando você tá em casa, né? Que a sua mulher já falou pra você, joga isso fora. Não, eu gosto, né? Aquela camisa de deputado, sabe? Que o deputado faz quando ele quer se eleger, ele distribui aquelas camisetas. Aí você ganhou aquela camiseta de deputado, né? Vote Wilson Martins, 54.217. Você usa aquela camiseta o tempo inteiro, né? Tô até vendo aqui você já com aquela camiseta.
E a sua mulher fala, joga isso fora, já tá toda manchada, tá toda encardida, tá toda furada e você não tá nem aí, você adora aquela camiseta. E se você está se perguntando se eu tenho uma camiseta dessa, a resposta é, eu não só tenho uma, eu tenho várias. E você vai sair na rua com aquela camiseta todo desgrenhado, com a barba por fazer, horroroso, e você vai se sentir a pessoa mais linda do mundo. Porque você sabe que Deus te ama. Você sabe que Jesus te ama, né? Jesus te ama. Mesmo quando você novamente insiste em fazer as coisas do seu jeito, dizer que tem que ser do seu jeito e que só vai prestar se for do seu jeito. Deus continua te amando, Jesus continua te amando. O Espírito Santo continua pousado acima do seu ombro direito, que como a câmera está trocada, aparece aí para você que é o esquerdo, com as asinhas cruzadas, como eu digo para vocês, assim, com as asinhas cruzadas, pensando assim, nossa, quando é que ele vai resolver escolher novamente? Bom, eu vou ficar aqui, né? Não tenho nada o que fazer, né? Vou ficar aqui. Eu sou o personal, o Espírito Santo dessa pessoa. Então, meu trabalho é esse. Eu vou ficar aqui até que esse cidadão, essa cidadã escolha novamente. Né? Até que esse cidadão, essa cidadã possa verdadeiramente falar essa lição do dia 329 com honestidade. Eu já escolhi aquilo que é a tua vontade. E vai chegar um momento, sabe, que você vai sentir uma dor, mas uma dor absurda ao entregar essa sua vontade para Deus, a sua vontade egóica. Mas aí o tempo vai passar. Quando você olhar para trás, você vai ver que o Espírito Santo comandou tudo aquilo com uma maestria que você não poderia ter imaginado nem 1% do resultado. E aí você vai agradecer imensamente. Então pratique, tá? Você não vai se arrepender. E da próxima vez que você tiver que entregar, vai ficar muito mais fácil. Você vai ter muito mais confiança, tá? Eu vou ler 2 sessões que tem a ver com o que a gente está falando hoje, do livro do Bradshaw. Ah, eu acho que eu já li essas sessões. Será que eu já li? Agora eu não me lembro. Se eu já li, é porque tem que ler de novo. Pedir perdão. Outro modo de criar confiança e estabelecer a sua potência consiste em pedir perdão por ter negligenciado a sua criança interior durante tantos anos. Isso pode ser feito com uma carta. A minha carta para a minha criança interior dizia o seguinte: querido Joãozinho, quero dizer que o amo do modo como você é. Arrependo-me por tê-lo negligenciado desde a minha adolescência. Eu bebia até ficarmos doentes. Eu bebia até não poder me lembrar de mais nada. Arrisquei muitas vezes a sua preciosa vida. Depois de tudo que você teve de suportar na infância, isso foi uma coisa terrível. Eu também passava noites em claro, me divertindo, sem pensar que você precisava descansar. Eu trabalhava horas sem fim e não deixava você brincar. Eu fui completamente insensível com você. Eu o amo e prometo lhe dar o meu tempo e a minha atenção. Estarei aqui sempre que precisar de mim. Quero ser o seu paladino. Com amor, John. Em seguida, usando a sua mão dominante, escreva a resposta. John querido, eu te perdoo. Por favor, não me deixe nunca mais. Com amor, pequeno John. A partir desse momento da recuperação, é imperativo de dizer somente a verdade à sua criança interior, né? Nós ouvimos mentiras a infância inteira, nossas infâncias inteiras.
Por que eu digo isso com tanta certeza? Os nossos pais, eles não sabiam quem eles eram. Eles não sabiam nem o que eles estavam sentindo. Então, eles não podiam ser sinceros conosco. Então, nós ouvimos mentiras as nossas infâncias inteiras. Ela precisa também saber que você estará sempre ali para ela. Como diz Ron Curtis. Estar lá significa dar. A criança não precisa bater na cama, sentir dor e gritar. A criança precisa de algo muito mais simples. Precisa que você esteja lá. Precisa de presença. Tá? Estar lá significa dar à criança o seu tempo e a sua atenção. Não adianta estar lá porque você acha que é o seu dever ou porque você se sente bem cuidando dela. Você precisa ouvir as necessidades da criança e atendê-las, porque a criança precisa saber que é importante para você. E aí o segundo texto, que tem tudo a ver com o que a gente leu, é O Seu Poder Mais Alto, né? Que tem a ver com a lição, né? Que é: eu já escolhi aquilo que é a tua vontade. Eu já escolhi aquilo que é a tua vontade. Outra fonte poderosa de potência consiste em falar sobre o seu poder mais alto, se você reconhece algum. Eu gosto que a minha criança interior saiba que eu me sinto seguro e protegido com a crença de que existe alguém maior do que eu. Né? Esse conceito do poder superior é um conceito basilar dos programas de 12 Passos. Alcoólicos Anônimos e companhia, né? Então você entrega a sua vida e a sua vontade a um poder que é maior do que você. Você precisa ouvir as necessidades da criança e atendê-las. Chamo esse alguém de Deus. Ele chama de Deus. Você não precisa chamar de Deus se você não gostar. No Theta Healing a gente chama de Criador. A Vaiana Stibel, a criadora do Theta Healing, ela chama de Criador de tudo o que é, né? Essa palavra Deus, ela tem um peso muito grande, né? Ela vem carregando com ela esse conceito egóico de Deus. Desse Deus que foi criado à imagem e semelhança do ego, que é punitivo, que é vingativo, que é cheio de ira, que vai vir se vingar da gente, vai jogar aquele raio no nosso traseiro quando ele vir que a gente está fazendo o que a gente não deve e quando ele vir que nós queremos fazer algo que não é do agrado dele, né? E aí, óbvio que essas condições de contorno, essa conjuntura vai ter a ver com a sua educação. O que não era adequado para você na sua educação é diferente do que não era adequado para mim na minha educação. Beleza? Então, se você não quiser usar Deus para se livrar dessas conotações egóicas, não use Deus. Eu continuo usando Deus. Eu gosto, né? Deus para mim tem aquela conotação que eu já disse para vocês que eu gosto muito, que é onipotente, onipresente, onisciente, abundante, próspero, rico, vaticano, né? Tem essas conotações que eu já falei para vocês. Todo poderoso, né? E eu gosto, eu continuo usando. Eu sei que tem conotações negativas também, mas mesmo assim eu continuo usando. Quando eu tô lá fazendo minhas coisas do Theta Healing, aí eu uso o Criador, tá? Mas fica com você. Você pode usar outra coisa, né? Vamos supor que você seja da Umbanda. Você pode usar o Oxalá, né? Que eu acho, meus parcos conhecimentos da Umbanda, acho que Oxalá seria o Criador, né? Então você pode usar o Oxalá, tá? As crianças, de um modo geral, são crentes naturais, não tem problemas em aceitar o conceito de Deus. Eu não tive nenhum, só que eu ia lá para o catecismo discutir com a professora de catecismo que ela efetivamente não entendia nada de Deus e de Jesus, né? Então eu ia lá para ensinar ela a respeito de quem era Jesus verdadeiramente. Eu digo à minha criança interior que Deus me mostrou como ele é. Aí ele bota ele com maiúscula também. Ele veio ao mundo como um homem chamado Jesus. Olha que bonito, porque ele é cristão.
Jesus. Jesus me diz que Deus é o meu pai e a minha mãe. O meu Jesus também me diz isso. Ele fala para mim que Deus é o meu pai e a minha mãe e que ele é o meu irmão mais velho. Jesus diz para mim que eu posso ser amigo de Deus, para mim também. Diz que Deus me fez como eu sou e quer que eu cresça e amplie o meu eu sou. Aí eu sou com maiúscula para eu chegar ao meu ser real, o Filho de Deus, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Ele me diz para não julgar os outros e para perdoar. Acima de tudo, Jesus me deu o exemplo do seu eu sou, do Filho de Deus. Por isso ele disse, eu sou a verdade. Ele era a verdade de si mesmo. O que é eu sou a verdade? Qual é a verdade a respeito de mim mesma, de você mesmo e de Jesus nele mesmo? Somos os filhos de Deus, perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos e isentos de pecado. Gosto de Jesus porque eu posso falar com ele e pedir favores. Eu também. Dr. Kenneth Wapnick diz pra gente não fazer isso, que a gente fica preso nos especialismos, né, na Matrix. Mas eu continuo fazendo, tá? Então peço um monte de favor. Jesus sempre me dá as coisas que eu peço sem que eu tenha de fazer alguma coisa para merecer. Isso aqui é maravilhoso. Deus nos dá aquilo que queremos sem que tenhamos fazer algo para merecer. E esse é um conceito muito bem trabalhado na Cabala, né, do judaísmo. Eu me abro para receber. Eu me abro para receber. Eu tenho que aprender a me abrir para receber, né? A luz do Criador. E já falei para vocês também do conceito do pão da vergonha, né? Que eu tenho que fazer algo para merecer. Mas não é um algo para merecer no sentido de que eu vou trabalhar para receber o pagamento. É mais no sentido de que eu estou me tornando mais virtuoso ou virtuosa à medida em que o tempo passa, né? E essas virtudes, evidentemente, vão englobar eu ajudar o meu próximo, tá? Jesus me ama como eu sou. O meu poder mais alto, Deus, também me ama como eu sou. Para mim, o meu poder mais alto é o Espírito Santo. É assim que eu o concebo. Porque ele é a lembrança de Deus Pai em mim aqui na Matrix, tá? Você pode usar isso também se você gostar dessa ideia. Na verdade, o meu eu sou é como o de Deus, né? Aqui a gente pode trocar esse eu sou dele pelo Filho de Deus. Quando eu sou realmente, eu sou quase igual a Deus. Quero que a minha criança interior saiba que Deus nos ama, que sempre nos protegerá e sempre estará conosco. Na verdade, um outro nome de Jesus é Emmanuel, que significa Deus está conosco. Digo à minha criança interior que existe um poder ao qual eu posso recorrer sempre, a todo momento, e que é muito maior do que nós dois. Então hoje você pode falar tudo isso para sua criança. Hoje você pode escrever uma carta pedindo perdão para sua criança, tá? Por você tê-la esquecido dentro do armário durante tantos anos, tá? E hoje você pode conversar com a sua criança que tá aí empacada aí numa birra, né? Por alguma coisa, por algum relacionamento, por algo que não quer soltar, não quer se desapegar, e você pode propor a ela que vocês escolham juntos aquilo que é a vontade de Deus, tá bom? Né? E você pode levar a sua criança para conhecer o seu poder superior, tá? E aí eu vou dar uma dica para vocês que a minha criança gosta muito. Eu gosto de lojas que tem coisas de artigos religiosos, né? Antigamente, antes da pandemia, tinha uma loja muito legal de artigos religiosos no centro da cidade do Rio. Eu acho que ela fechou e não abriu de novo. Que foi onde a minha mãe comprou os artigos de primeira comunhão meus e da minha irmã, né? Então, eu gosto de estabelecer um contato entre Deus e a minha criança interior com coisas do tipo
as joias, né? O pombinho, o Espírito Santo, né? Amanhã eu vou ter um batizado de manhã de um afilhadinho do coração que acabou de nascer em junho, de uma grande amiga minha. Vai ser o batizado dele, né? E vocês vejam que coisa maravilhosa, né? Eles conseguiram fazer o batizado dentro da capelinha que tem no Cristo Redentor. Então amanhã de manhã eu vou levantar cedíssimo, porque a capelinha, o batizado vai ser às 8h30 da manhã dentro da capelinha do Cristo Redentor, tá? E aí o que eu comprei para ele, pro meu afilhadinho, o Ben? O nome dele é Ben. Eu comprei um escapulário com a medalha de São Bento para proteger ele, né? Então essas coisas são coisas que a minha criança interior gosta muito, né? Então ter ali o pombinho do Espírito Santo, ter um caderninho com a capinha do Espírito Santo, né? Enfim, são coisas que eu, né? Ter uma medalhinha, ter um santinho, né? Enfim, eu espalho essas coisas para eu sempre me lembrar, né? Que Deus está comigo. Então, isso é uma dica que vocês talvez gostem, né? Aqui na minha casa, aqui no meu escritório não tem, mas na minha casa tem vários Espíritos Santos pendurados pela casa. Inclusive, as pessoas me dão de presente, né? As pessoas amigas, chega Natal, me mandam o Espírito Santo de presente, né? A Giovana fez esse marcadorzinho aqui pra mim do Espírito Santo que eu amei. Ah, não, ela não fez, não, ela comprou, né? Que eu acho lindo. Então eu gosto dessas coisas. Isso aqui pra mim são coisas que a minha criança gosta. Então essa é a dica que eu dou pra vocês. No início do ano, eu pedi a vocês que comprassem uma medalhinha do Espírito Santo ou um pombinho, assim como esse meu, e usassem, né? Pedi aos rapazes também. Hoje em dia já tem inclusive aqueles escapulários que são super bonitos, né? Super elegantes, super masculinos. O homem pode usar, fica bonito, né? E eu tenho vários alunos que fizeram isso, tá? Então hoje essas são as suas tarefas. Bom, contando para vocês que eu vou para esse batizado amanhã cedíssimo, depois tem o café do batizado. E depois eu tenho um compromisso. Então, gente, eu não sei que horas o vídeo da lição vai sair amanhã. Porque aí eu venho correndo para casa, tá? E aí eu vou... Amanhã vai ter live, eu vou preparar a nossa live, tá? E aí eu acho que eu só vou conseguir gravar o vídeo antes da live. Então o vídeo deve sair tarde, tá? Então vocês não fiquem achando que eu morri, que alguma desgraça me aconteceu, nada disso, tá? Amanhã provavelmente o nosso vídeo vai sair mais tarde. Deve sair lá pelas 6 horas da tarde, tá bom? E eu vou fazer um esforço para que a gente possa começar a nossa live às 19 horas, tá bom? Eu não sei ainda o que eu vou fazer, eu não sei, mas eu tô prevenindo vocês para que ninguém fique nervoso, tá bom? Eu sei que vocês ficam preocupados, tá bom? Então, essa era a mensagem para o dia de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.